Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro, é feriado em São Paulo. A maior cidade do país completa 467 anos. Hoje também a tragédia de Brumadinho completa 2 anos. Nós vamos mostrar nessa edição que o Brasil tem mais de 217 mil mortes pela Covid-19, mas agora o país conta também com o reforço da vacina de Oxford. Os Estados Unidos já passaram de 25 milhões de casos da doença. Na China, após 2 semanas presos em uma mina de ouro, 11 mineiros foram resgatados. Um profissional acidentado faleceu. Os socorristas tentam há 2 semanas resgatar os trabalhadores presos a centenas de metros no subsolo e ameaçados pela elevação das águas em uma mina de ouro na China. Durante todo esse tempo, eles sobreviveram graças a um cabo metálico introduzido por meio de um duto perfurado na rocha. Por ali, os socorristas conseguiram enviar alimentos, remédios e telefones aos mineiros. Após 11 trabalhadores terem sido removidos, outros 10 seguem aguardando resgate. As equipes de socorro estimam que deve levar pelo menos 2 semanas para que todos sejam libertados. 2 anos após a tragédia da Vale em Brumadinho, cidades do entorno ainda sofrem com os impactos. Em São Joaquim de Bicas, por exemplo, 67% dos atingidos tiveram redução de renda. Um relatório de assessoria técnica mostra que menos de 40% das famílias atingidas nesses locais têm irregularidade no abastecimento de água. Desde a suspensão do uso da água do Paraopeba, os moradores relatam problemas no abastecimento. No trecho entre Brumadinho e Pompéu, o rio está impróprio para o consumo e agricultura. A Vale foi obrigada pela Justiça a construir um novo ponto de captação de água para evitar uma crise no fornecimento, mas a nova estação só deve ficar pronta em fevereiro. O conservador Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito presidente de Portugal. As eleições foram marcadas pela alta abstenção por causa da pandemia. Portugal reelegeu no domingo o presidente em eleições marcadas pela pandemia, que ocorreram em meio ao confinamento para conter o avanço da Covid-19. O conservador Marcelo Rebelo de Sousa obteve pouco mais de 60% dos votos, com a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes em segundo, com 12,5% dos votos. O candidato da extrema-direita, André Ventura, ficou em terceiro, com 11,9%. A principal resposta dada por esta eleição é uma e uma só. Tudo começa no combate à pandemia. Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior, durará mais, será mais difícil de enfrentar. Como esperado, a abstenção foi grande. Mais de 61% dos eleitores não compareceram, um recorde nas eleições presidenciais desde o retorno da democracia ao país em 1974. Em Portugal, o presidente não tem poder executivo, mas atua como um árbitro quando há crises políticas e pode dissolver o parlamento para convocar eleições legislativas antecipadas. As votações de domingo serviram também para avaliar a aderência na população do partido de extrema-direita Chega, que avançava em um país em que esta tendência parecia ser exceção. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, renunciou ao cargo. Ele afirma que a decisão foi tomada por motivos pessoais. Ele ocupava a presidência da empresa desde julho de 2016, quando foi indicado pelo então presidente Michel Temer. Ferreira Júnior vai ficar no cargo até o início de março para ajudar na transição. Hoje é o primeiro dia das novas regras da quarentena no estado de São Paulo. Todo o estado fica na fase vermelha, só com os serviços essenciais, das 8 da noite às 6 da manhã e também aos fins de semana e feriado, aí já no dia todo. Só podem funcionar padarias, farmácias e supermercados, por exemplo. As medidas foram tomadas após uma piora nos indicadores da pandemia no estado. 5 regiões estão na fase vermelha durante as 24 horas do dia. As regiões de Marília, Franca, Presidente Prudente, Barretos, Bauru, Sorocaba e Taubaté. Aliás, mais de 5 regiões nessa situação. O Ministério da Saúde confirmou mais 592 mortes por Covid no Brasil em 24 horas e, com isso, o país já passou de 217 mil óbitos. O Brasil registrou mais 592 mortes por Covid-19 de um dia para o outro.
O país soma 217.037 vítimas da doença. Também foram diagnosticados mais de 28.323 novos casos de coronavírus em 24 horas. E o total passa agora de 8.884.000. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias no Brasil foi de 1.027 óbitos a cada 24 horas. A variação tem a maior taxa desde 11 de agosto. Já a média móvel de casos no período foi de 50.925. Está acima de 50.000 desde 9 de janeiro. Desde o início da campanha de vacinação no país, mais de 573 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Pelo comportamento da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 8 deles: Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e Tocantins. Outros 10 estados não tiveram muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Em queda dessa vez estão 9 unidades da federação: Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford, desenvolvida em parceria com a Fiocruz aqui no Brasil, começou a ser aplicada no país nesse fim de semana. Do total de 2 milhões de doses fabricadas pelo Instituto Serum na Índia, que chegaram no Brasil, 185 mil ficaram no Rio de Janeiro. Está vendo aí a chegada das vacinas. São Paulo foi o estado que mais recebeu doses, quase 502 mil. Diante da crise na saúde, uma equipe de jovens voluntários viajou por Manaus e regiões próximas para doar kits de higiene, alimentos e equipamentos para os hospitais afetados pela Covid-19. A segunda onda da pandemia de Covid-19 sobrecarrega hospitais do estado do Amazonas. Na tentativa de ajudar os locais que mais sofrem com a doença, um grupo de voluntários se uniu para fazer doações. A gente doa medicamentos, EPIs, produtos de limpeza. A gente costuma entrar em contato com essas UBSs, hospitais. Eles mandam pra gente a lista do que eles estão precisando e a gente tenta providenciar dentro das nossas possibilidades. Uma equipe de jovens viajou por Manaus e arredores para doar kits de higiene, alimentos e equipamentos de proteção para hospitais e locais afetados pela pandemia. Muita gente, a gente não pode fazer nada, não, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode doar comida, alimentação, doar energia, doar pensamentos positivos. Então acho que é o momento da gente ter empatia, somar boas energias aí juntos e fazer a diferença, né? A gente precisa fazer a diferença. É o mínimo, mas para muitas pessoas o nosso mínimo talvez seja muito. Dezenas de pessoas morreram asfixiadas devido à falta de oxigênio em centros de saúde. Uma situação que levou a população de Manaus ao desespero. Centenas de cidadãos na capital amazonense fizeram uma peregrinação em busca de oxigênio para tratar os familiares em casa, diante da situação calamitosa dos hospitais. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma pesquisa do Procon revela que as mensalidades escolares estão mais caras e o preço pode variar mais de 300% de um estabelecimento para o outro. Ainda não se sabe se as aulas este ano serão presenciais ou à distância. Mas uma coisa já é certa: as mensalidades das escolas particulares estão mais caras em Dourados. É o que revela a pesquisa do Procon. Há uma pequena diferença, há um aumento, considerável. E o que mais chama a atenção nessa pesquisa é as diferenças entre um estabelecimento e outro, que são diferenças assim grandes. Um dado preocupante é que a diferença de preço de um estabelecimento para o outro pode passar de 300%. Na educação infantil, o índice foi um pouco menor, 80%. Mas já no ensino médio, nós achamos 360% de variação entre o menor e o maior preço, E fica entre 200 e pouco nos outros níveis de ensino. Então é um valor, como eu disse, uma diferença, melhor dizendo, muito significativa, que faça o consumidor, o pai do aluno, o aluno, a conversar com o estabelecimento, procurar ver qual o melhor e qual vai dar conta de realmente cumprir com o pagamento.
O representante do órgão fala que o objetivo da pesquisa é ajudar os pais a negociarem melhor os contratos com as escolas. E aquilo que a gente costuma sempre colocar, que é o intuito da pesquisa, dar condição do consumidor de ver qual o melhor estabelecimento, qual o melhor preço e também negociar. Se ele escolher outro estabelecimento que não seja de melhor preço, vai lá, conversa, negocia, tem poder de negociação. Então, acho que esse é um dos objetivos primordiais da pesquisa, né? Rosemar diz ainda que os pais devem procurar o PROCON sempre que perceberem qualquer tipo de abuso praticado pelo estabelecimento de ensino privado. Ele, ao firmar o contrato, mesmo o contrato já vem elaborado, ele, depois que assinou, se ele perceber que tem alguma cláusula abusiva, alguma cláusula que contraria a nossa legislação, ele pode procurar o PROCON, sim, que essa cláusula vai ter a chance de ser declarado nula. Ou sempre que também, após ele firmar o contrato, o estabelecimento de ensino não cumprir aquilo que está no contrato, aquilo que as partes convencionaram. Então, também ele pode procurar o PROCON quando ele se sentir lesado em qualquer forma. A pesquisa sobre os preços das mensalidades escolares em Dourados está disponível no site da Prefeitura, dourados.ms.gov.br, no ícone do PROCON. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e você vai ver também que os Estados Unidos já têm 25 milhões de casos de Covid. A gente traz os detalhes já já. A partir de hoje, os estudantes que não puderam fazer as provas do Enem já podem pedir a reaplicação do exame. A regra vale para quem estava com sintomas de Covid ou de outra doença infecto-contagiosa e para quem foi barrado em um dos dias da avaliação. O candidato tem até sexta para fazer o pedido e a nova aplicação do Enem será nos dias 23 e 24 de fevereiro. Ontem foi o segundo domingo da prova presencial. A abstenção foi de 55%. Os alunos responderam a questões de matemática e ciências da natureza. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, divulga o gabarito na quarta-feira. Vamos conferir como é que fica o tempo hoje em todo o país. Nesta segunda-feira, o fluxo de umidade que vem da região norte do país vai estimular a formação de novas áreas de instabilidade sobre a região sul. Por isso, pode chover a qualquer hora no extremo norte gaúcho, nas áreas serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em todas as áreas catarinenses, incluindo Florianópolis e no centro-oeste do Paraná. A chuva pode se estender e chegar até o extremo sul de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, as pancadas serão isoladas e típicas da estação em praticamente todas as áreas gaúchas, inclusive em Porto Alegre, na região de Curitiba, em São Paulo e nas 4 capitais do Centro-Oeste, assim como no estado do Tocantins. A chuva será muito localizada na região de Belo Horizonte, no sul de Minas, enquanto o Rio de Janeiro deve permanecer com tempo firme. Por causa da circulação de ventos, a chuva será passageira em toda a costa leste do Nordeste e também sobre a região de Vitória. Já em Fortaleza, São Luís, Belém e na região de Macapá, a atuação da zona de convergência intertropical deixa o tempo instável, com chuva forte desde cedo. As pancadas também serão frequentes no centro-oeste do Pará, na região de Manaus, no oeste do Acre e também sobre o extremo sul de Roraima. Nas demais áreas do país, inclusive nas capitais Rio Branco e Porto Velho, o dia começa com sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Brasília é de 17 graus e faz 22 graus pela manhã em Florianópolis. A temperatura máxima chega aos 29 graus em Belém, faz 30 graus em Salvador e 35 graus no Rio de Janeiro. O Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes, o SERIPA, vai apurar as causas da queda do avião que levava 4 jogadores do Palmas Futebol e Regatas. Além dos jogadores, o presidente do clube e o piloto morreram no acidente. O avião caiu logo após a decolagem ontem de manhã, a cerca de 25 quilômetros de Palmas, no Tocantins. O time enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde. O jogo foi adiado. Os Estados Unidos superaram ontem a marca de 25 milhões de contágios por Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins, além dos 25 milhões de pessoas infectadas, 417 mil pessoas morreram no país pelo coronavírus.
Frente ao país mais afetado pela pandemia do mundo, o novo presidente americano Joe Biden afirmou que o combate ao Covid-19 é a prioridade mais urgente do seu mandato. Com o número de 25.003.695 pessoas infectadas e mais de 417 mil mortos por coronavírus, o governo dos Estados Unidos divulgou um roteiro de combate à doença, que inclui a proposta de um pacote econômico de 1,9 trilhão de dólares, 20 bilhões de dólares para vacinas e 50 bilhões de dólares para testes. Outra proposta é a autorização de novas vacinas nas próximas semanas, como a da Johnson & Johnson, que requer apenas uma dose. Biden se comprometeu a distribuir 11 milhões de doses de imunizantes contra o coronavírus nos primeiros 100 dias de seu mandato. De acordo com dados do Covid Tracking Project, após um pico no número de contágios em 12 de janeiro, a média semanal de novos casos está começando a cair, assim como o número de mortos. A Alemanha já detectou a variante brasileira do coronavírus em seu território. O país, inclusive, já passou das 50 mil mortes pela pandemia. A pessoa infectada voltou recentemente de uma viagem ao Brasil e os exames do laboratório no estado de Hesse, no centro do país, confirmaram que ela havia sido infectada com a nova cepa. A Alemanha anunciou o fechamento de restaurantes, cafés, instalações esportivas e culturais, escolas e todos os comércios considerados não essenciais até pelo menos 14 de fevereiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante brasileira também já foi detectada no Japão em 4 pessoas que viajaram pelo Brasil. A Organização Mundial da Saúde e a aliança Pfizer-BioNTech anunciaram o fornecimento de 40 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para países mais pobres. O acordo foi fechado através do sistema COVAX e a distribuição dos imunizantes deve começar ainda no primeiro trimestre. O acordo foi anunciado e comemorado pela Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira. Estou orgulhoso de anunciar que o COVAX assinou um acordo com a Pfizer-BioNTech para até 40 milhões de doses de sua vacina. Além disso, pendente de listagem para uso emergencial pela OMS, esperamos que quase 150 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford estejam disponíveis para distribuição pelo COVAX no primeiro trimestre deste ano. De acordo com a Pfizer, as doses do imunizante 95% eficaz vão ser fornecidas a preço de custo. O COVAX foi lançado para tentar permitir uma distribuição justa das vacinas. O sistema planeja conseguir ainda este ano imunizantes suficientes para 20% da população mais vulnerável de todos os países, ricos e pobres. Acordos com fabricantes para a aquisição de 2 bilhões de doses já foram alcançados. Até o momento, apenas a vacina da Pfizer-BioNTech obteve aprovação emergencial da OMS. O mesmo deve ocorrer com o imunizante da AstraZeneca Oxford em meados de fevereiro. O Senado americano confirmou o general Lloyd Austin como secretário da Defesa, novo nome do governo de Joe Biden. O general reformado se tornou o primeiro negro a assumir a liderança do Pentágono. Austin, de 67 anos, é o segundo membro do governo Biden a receber o sinal verde do Senado, depois da diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines. A nomeação de Lloyd foi aprovada por 93 votos a 2. A SpaceX lançou ontem o foguete Falcon 9, carregando um número recorde de satélites a bordo. O lançamento, feito a partir do Cabo Canaveral, foi um sucesso após o adiamento de 24 horas devido ao mau tempo. Minutos depois de decolar, o propulsor principal da Falcon 9 se separou do resto da nave em uma queda controlada e bem-sucedida. Ao todo, 143 satélites fazem parte da missão, 133 comerciais e governamentais e 10 da própria SpaceX. O foguete Falcon 9 faz parte de um programa desenvolvido pela companhia fundada por Elon Musk, em que governos e outras empresas pagam para que novos dispositivos sejam levados ao espaço. Em uma série de tweets, a SpaceX disse que os 143 satélites foram implantados com sucesso. A empresa pretende enviar milhares de pequenos satélites para o espaço para formar um sistema global de banda larga chamado Starlink. No Campeonato Brasileiro, a rodada desse fim de semana foi quase perfeita para o Internacional. Os principais concorrentes ao título não venceram suas partidas. No sábado, o São Paulo empatou e ontem o Colorado venceu o clássico contra o Grêmio
com gol de pênalti nos acréscimos depois de muita reclamação dos gremistas. Com a vitória, o Inter abriu 4 pontos para o São Paulo. Outro adversário direto pelo título, o Flamengo, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. O Flamengo fica na 3ª posição. E o Palmeiras perdeu também, fora de casa, para o Ceará pelo mesmo placar, 2-1. O Ceará subiu para a 8ª posição. Já pensando na final da Libertadores, assim como o Palmeiras, o Santos perdeu para o Goiás por 4-3. No confronto nordestino, o Sport venceu o Bahia por 2-0. O Bahia, por enquanto, abre a zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense venceu o Fortaleza por 2-0. O tricolor do Ceará é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E no Clássico Carioca, o Fluminense afundou ainda mais o rival Botafogo ao vencer o jogo por 2-0. O Botafogo, que é o lanterna da competição. E, só para encerrar, na Série B, o Cuiabá garantiu pela primeira vez o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time de Mato Grosso contou com a derrota do CSA na última rodada para garantir o acesso. E o Juventude, o CSA e o Avaí estão brigando, por enquanto, pela 4ª e última vaga na Série A. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, parabéns para a cidade de São Paulo, que está fazendo 467 anos hoje. Outras informações já com a Daniela Parisi, às 10 da manhã no horário de Brasília. E no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa segunda-feira.